Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. Sim, arregala os olhos, hoje não é a professora Amanda, sim é o professor Marciano de Brito, substituindo, uma honra para mim, substituir essa excelente profissional, excelente professora, olha só, Marciano Brito, não se esqueçam mais do nome desse professor para essa aula que está sendo transmitida para muita gente linda, muita gente maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Betânia do Piauí, Guaribas, São Francisco do Piauí, gente linda, maravilhosa, o Edilberto, a Edilene, é muita gente participando dessa aula, mas sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Diversidade cultural 1. A primeira parte da nossa aula. Projeto de vida, EJA, etapa 6. Ensino médio, o que nós queremos exatamente com essa aula? Nós queremos inicialmente compreender, favorecer o convívio com a diferença, gente. Diversidade quer dizer o quê? Que há muitos, né? Há muitos. E cultural também, a cultura não é única, a cultura é múltipla. Certo? São várias as formas de expressão cultural, diversidade, não é? Não falamos mais de indivíduo, falamos de multivídeos, muitas pessoas, personalidades também, numa só pessoa. A gente quer também valorizar a participação política, a participação social, compreender as dinâmicas sociais, mudanças nas relações e acolher as dores das minorias, aqueles que são esquecidos, que são relegados a segundo plano. Nossa aula terá 4 partes: o que é natural, o que é cultural, diversidade cultural, revisão e as nossas atividades. Estão preparados? Estão preparados? Então, vem comigo, Betânia, Guaribas, São Francisco, muita gente linda, maravilhosa, de muitos lugares desse mundo maravilhoso. Turma, observa essa fotografia daquele que é um dos maiores fotógrafos da história da humanidade, não é? O Sebastião Salgado. A pergunta é: onde acaba a natureza? Onde começa a cultura? O que é natural e o que é próprio do ser humano? O ser humano conseguiu nessa fotografia integrar-se à natureza, ou nós observamos que ele agiu sobre a natureza e nessa ação ele modificou a natureza. Temos aqui representantes dos povos indígenas servindo-se da natureza. Mas a pergunta continua: o que é natureza? O que é cultura? Vamos tentar refletir sobre isso em nossa aula de hoje. Turma, o que é natural e o que é cultural no ser humano? Aqui temos uma escultura de Auguste Rodin, O Beijo, não é? Representando um ato de amor entre um homem e uma mulher. Turma, para o antropólogo Levi Strauss, a natureza e a cultura estão
ligadas no ser humano. Como nessa fotografia. Agora fica fácil a gente dizer o que é natureza, o que é cultura. A cultura humana está nessa fotografia integrada na natureza. Mas isso só é possível porque a mística dos povos indígenas é uma mística de integração. Os povos indígenas, eles buscam integração com a natureza. O homem branco, digamos assim, ele não busca integração. Ele pega a natureza e tenta adaptá-la ao ser humano. Ele usa da cultura para transformar a natureza. O povo indígena, não. Ele se adapta, se integra. É por isso que os povos indígenas não depredam a natureza. Eles se servem dela. E o ser humano, os povos brancos, digamos assim, o homem branco, ele depreda, ele não se serve da natureza. Mas vamos lá, olha só. Turma, tem um critério para identificar o que é natural e o que é cultural. O que é universal e o que é cultural. O que é universal? É a natureza. É um critério da natureza. O que é cultural? É uma regra local de um determinado povo ou é critério da cultura. Para isso ficar bem claro, vamos olhar no próximo slide. Ó. Aqui temos mais uma fotografia do Sebastião Salgado, uma fotografia que relata, não é? Uma criança desnutrida, uma mãe desnutrida, aliás, mães desnutridas que geram crianças desnutridas. A fome. A fome, por ser natural, ela é universal. A fome é um sentimento, né? A fome é um estado que ocorre com todos os seres humanos. É universal, é natural. Eu posso sentir fome, mesmo sendo uma pessoa com a minha despensa repleta de alimentos, minha geladeira repleta de produtos. Eu posso sentir fome. É algo natural. Porém, a fome pode ser também cultural, quando ela é provocada pelo ser humano. Provocada pelo ser humano. Ela pode ser natural, ela pode ser provocada. Um sistema político e econômico injusto, desigual, que provoca desigualdades entre as pessoas, que algumas acumulam riquezas e outras não têm nada. Pessoas que têm, certo, mais alimentos do que fome, enquanto que outras pessoas têm mais fome do que alimento. A fome, ela é também algo cultural. Ela é natural, mas é cultural. Ela pode ser provocada pelo ser humano. Aí vem a pergunta, e as guerras? Desavenças, discussões, arestas, sempre houve entre os seres humanos. Mas nós temos uma opção de resolver as contendas Temos a opção de resolver pelo diálogo. A guerra é uma escolha do ser humano. A desavença, a raiva, a aresta é natural, mas o conflito é cultural, é uma escolha. Povos do passado da história antiga me refiro, alguns povos escolheram serem povos que viviam pela e para a guerra.
Por exemplo, Esparta. Desde crianças, os espartanos eram preparados para a guerra. Era uma sociedade guerreira. A cultura da guerra, ela era implementada na criança desde os seus primeiros anos de vida. Ela ficava pouco tempo com sua família, logo era enviada ao exército e se tornava um grande guerreiro. A guerra, ela é uma escolha, ela é cultura. Outros povos escolheram outros caminhos do diálogo, da democracia. Atenas, também na Grécia. A guerra era verbal. A guerra era de argumentos. A guerra era retórica. Culturalmente. Outros povos, conquistas, belicismo. O homem, ele é naturalmente bom ou ele é naturalmente mau? É uma pergunta a qual não temos resposta, um consenso entre os pensadores. Para alguns pensadores, o homem é bom, ele nasce bom e ele se corrompe. Por exemplo, a teologia cristã, ela se baseia nisso, porque ela parte da ideia que o mundo foi perfeito, criado perfeito por Deus. Se o mundo foi criado por Deus, ele é perfeito. Se o ser humano foi criado por Deus, ele foi criado perfeito, foi criado bom. Ele se corrompeu. A serpente enganou o ser humano e o levou a se corromper, o levou a pecar, a errar. Muitos filósofos, pensadores, eles foram por esse caminho. Outros não. Eles dizem que o homem é mau desde o nascimento, como Caim. E por ser mau, nós precisamos criar regras para que a gente não se mate uns aos outros. Qual dos dois estão certos? Qual dessas duas correntes está certa? Qual está correta? Qual está errada? As duas estão corretas e estão longe da verdade. Porque é verdade que o ser humano, ele tem uma centelha de bondade que foi corrompida. Mas é verdade também que se nós deixarmos uma sociedade sem regras, deixando cada um fazer a sua vontade, nós vamos nos destruir enquanto humanidade. Basta vocês verem os acontecimentos, por exemplo, da política brasileira nos últimos anos. Acontecimentos relacionados ao fanatismo, que estão inflamados, certo? Por uma polarização que leva, inclusive, à morte. Algumas semanas atrás, uma pessoa simpatizante de um político matou um simpatizante de outro político. Então, o ser humano é naturalmente bom ou naturalmente mau? É uma pergunta que vai ficar no espaço, no vácuo. Mas vamos lá, olha só aqui. Sentir fome é da natureza, como eu falei com vocês, ó. Sentir fome é da natureza. Mas nós podemos nos organizar para produzir alimentos para saciar a fome. Se a gente não se organiza e produzir alimentos para saciar a fome, é uma opção cultural. É uma opção do ser humano. Faltam alimentos para matar a fome do povo? Não faltam. Professor, falta? Não falta. Falta, professor? Não falta alimento. Entra no supermercado, só o que tem lá é alimento para matar a fome do povo. Só que os alimentos, eles são produzidos para gerar dinheiro. O que é diferente de matar a fome. O produtor de arroz, ele não faz arroz pensando nessa criança que morre de fome. Ele está pensando no sujeito que mora numa capital, que tem dinheiro para pagar pelo quilo de arroz. Está pensando no lucro. Então, turma, a fome
é cultural. Nós temos capacidade de acabar com a fome e não fazemos. As guerras acontecem por todo mundo, mas as causas e as motivações são diferentes e diversificadas. Outro aspecto, a guerra é uma opção, como eu falei com vocês. A guerra é uma escolha. Como a gente pode acreditar que na literatura grega, numa obra chamada Ilíada, e também em outros mitos da época, outras histórias da época, como a gente vai acreditar que dois povos brigaram, Troia e Esparta, entraram em guerra com milhares de mortes por causa de uma mulher, Helena? Como imaginar que dois povos entraram em conflito por causa de uma mulher, por causa de um príncipe que roubou a mulher de um rei? A guerra é uma escolha. O homem, então, ele é ao mesmo tempo determinado por sua natureza, mas também pela cultura. Nós somos fruto, somos produto do nosso tempo, da nossa comunidade, da nossa família, das pessoas com quem convivemos. Nós somos um produto da nossa cultura. Um brasileiro age como um brasileiro. Um alemão age como um alemão. Um norte-americano age como um norte-americano. A cultura faz toda a diferença. Aí vamos aqui entrar no ponto da evolução da cultura no ser humano. Temos aqui a famosa escala, um resumo, Um resumo não, um recorte, porque tem muita coisa que aconteceu aqui atrás que não está ressaltada na figura. Mas aqui temos um recorte e uma crítica social da evolução humana. O primata torna-se um ser humano e, ao mesmo tempo em que ele saiu de uma posição de andar de quatro patas, ele volta para uma posição semelhante no mundo digital. A imagem destaca a passagem do homem nômade para o grande sedentarismo, que é a marca da cultura contemporânea. Para vocês entenderem o que é sedentarismo e o que é nomadismo, eu vou trazer para vocês uma história bíblica. A história de Abel, deixa eu apagar aqui tudo que eu escrevi para ganhar espaço. A história de Abel e a história de Caim. Na realidade, Caim e Abel nunca existiram. Nem Adão, Eva, Noé, esqueçam. São lendas, tá bom? São histórias que a Bíblia recolheu para nos dar alguma lição. Nesse caso, Caim e Abel é uma lição sobre a passagem do nomadismo para o sedentarismo. O ser humano, quando era nômade, ele parava num local, depois que esgotava os recursos desse local, ele se deslocava para outro local. E depois para outro. Ele vivia se movimentando. Ele era nômade. Ele nunca se fixava num lugar. Só que, quando ele se tornou sedentário, ele parou no local. E nesse local onde ele parou, ele começou a construir as cidades. Preste atenção no desenrolar da história. Abel, ele era o quê? Ele era um pastor. Os primeiros povos da Bíblia, os patriarcas, Isaac, Abraão, Jacó, eles eram ligados ao pastoreio. Eram pastores. Eles eram nômades. Iam de um lugar para outro, não paravam em local nenhum. Caim, ele era o quê? Ele era um agricultor. O que é um agricultor? Um agricultor, certo? Ele precisa parar no local, ele precisa plantar, Ele precisa esperar o tempo de colher. Ele fica fixo no lugar.
ele é um sedentário. Olha só. Abel era um pastor. Pastores vão se deslocando no rebanho. Para cá, para lá, para lá, para cá. Caim, um agricultor sedentário, fixava-se no local. O que conta a Bíblia? A Bíblia conta que Abel matou Caim. O que isso quer dizer? Abel matou Caim, não. Caim matou Abel. O que isso quer dizer? Que em determinado momento da história, o ser humano deixou de ser nômade para se tornar sedentário. Ele se fixou no lugar. E se você ler o texto bíblico, vai ver que Caim construiu a primeira cidade da humanidade. Ou seja, quando o ser humano tornou-se sedentário, quando Caim matou Abel, o ser humano começou a construir as cidades, fixar-se no local e o progresso, a cultura foi existindo, foi se desenvolvendo. Essa é a evolução do ser humano. Do nômade, do que não parava no lugar, para o sedentarismo, que se fixa no local. Tá bom? Então, gente, além disso, Caim, ele recebeu uma marca, não é? É a sua identidade. Claro que era a marca de Caim, ela era, na verdade, né, um símbolo chamado vingança de sangue tribal. Caim tinha sua tribo. Se alguém matasse Caim, a tribo iria vingar a morte de Caim, matando 7 vezes mais. Nós temos que estudar o que é uma sociedade tribal para entender um pouco da história de Caim. Então, turma, olha só. Cultura é a forma comum e aprendida da vida que compartilham os membros de uma sociedade e que consta da totalidade dos instrumentos, das técnicas, instituições, atitudes, crenças, motivações e dos sistemas de valores que o grupo conhece. Esse é o conceito de cultura. Olha só, eu vou destrinchar. Ó. A cultura, primeiro, a cultura, ela é aprendida. Eu aprendo a cultura da minha cidade, do meu país, da minha comunidade. Ela é aprendida. Só que ela não é aprendida nos bancos escolares. Eu aprendo a cultura na vida. De que modo, professor? Quando eu faço parte de uma sociedade. A sociedade, ela vai me ensina a cultura. Eu, quando ando pela minha cidade, ao mesmo tempo que vou passeando numa calçada, eu vou aprendendo um pouco sobre a minha cidade, a minha cultura, observando como as pessoas se vestem, como elas se comunicam. Há um sotaque diferente, há expressões locais, eu vou observando e vou aprendendo, sabendo que para eu me integrar nessa sociedade, nessa cultura, eu tenho que, de certa forma, obedecer esses critérios. Bom, então, essa sociedade, ela vai usar alguns instrumentos e técnicas para me ensinar essa cultura. Que instrumentos e técnicas são essas? São principalmente as instituições. O que são instituições? A família vai me ensinar sobre a cultura, onde eu estou. A igreja, a religião, vai me ensinar sobre a cultura onde eu estou. O governo vai me ensinar sobre a cultura. Enfim, muitas instituições, certo, vão ensinar sobre cultura. E o que é a cultura em si? Cultura em si, o objeto de conhecimento, o conteúdo, o currículo desse ensinamento eu vou aprender as atitudes, como a minha comunidade se comporta. Eu vou aprender,
nessa escola da vida, convivendo com os membros da sociedade onde eu vivo. Comportamentos, tradições, modo de se portar numa igreja, numa escola, em algum espaço. Vou aprender também crenças, e aqui tem relacionado com religião. Você é cristão, ou a maior parte dos alunos que me acompanham são cristãos, porque o Brasil é um país cristão. Na sua maioria, é a religião hegemônica. Você vira o rosto para cá, você vê cristianismo. Você olha para o outro lado, você vê cristianismo. Olha para cima, cristianismo. Olha para baixo, uma cruz, Jesus. Olha para cá, uma pessoa com a camiseta, Jesus é o Senhor. Olha para cá, escudo da fé, Jesus me ama. Você acaba incorporando na sua vida o cristianismo, absorve. Mas se você nascesse, por exemplo, na Arábia Saudita, você virava para um lado, Alá, para o outro, Alá, para cá, mensagens sobre o islamismo. Aprenderia a religião muçulmana. E você aprenderia num ponto de vista diferente sobre a humanidade. Também motivações, sistemas de valores que o grupo conhece, que a sociedade conhece e vai lhe ensinar. Sistema de valores. O que são valores? O respeito, a temperança, a prudência, cumplicidade, enfim, valores são virtudes, a temperança. Você vai aprender, por exemplo, que na sua cidade tem alguns valores que são mais valorizados, digamos assim, mais respeitados, considerados que outros. E esse sistema de valores, ele pode ser também temporário. Ele pode mudar de acordo com a era. Quando eu era criança, quando uma pessoa falecia na rua da nossa casa, a gente imediatamente não escutava música nenhuma, nem baixinho, por 24 horas, em respeito à família que está de luto. Hoje eu não vejo mais isso. Uma pessoa morre, né? E o vizinho tocando lá pisadinha, ou outro tipo musical. Percebe então? Na Quaresma, uma festa do catolicismo, as rádios não tocavam antigamente músicas como forró, pagode, música baiana, não tocavam. Tocavam músicas religiosas, a vida de Cristo. Isso foi mudando com o passar do tempo. A cultura também é essa característica, ela vai mudando. Ela pode ir mudando com o passar do tempo, tá bom? Continuando, gente. Aí vamos agora, né, tomar a liberdade poética de essa música do Titãs, que foi composta por Arnaldo Antunes, né? Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Troque a palavra riqueza por cultura, né? E você vai ter culturas são diferentes. Por isso que falamos em diversidade. Há muitas culturas. Há muitas formas de expressão, há muitas crenças, há muitos sistemas de valores. Isso vai mudando, não é? Miséria é miséria em qualquer canto, não é? A miséria, ela é, digamos assim, natural, mas ela também é cultural. Ela é provocada pelo ser humano. Ela é natural no sentido de que faz parte da natureza humana, mas ela é cultural porque ela é provocada pela própria ação humana, uma ação egoísta. Betânia do Piauí, Guaribas, São Francisco do Piauí, Edilene Rodrigues, Edilberto Santos, aquele abraço carinhoso, turma. Por falar em cultura, você já parou quais são as nossas necessidades, para pensar quais são as nossas necessidades?
Estamos falando de miséria. Do que eu necessito para viver? Comida, água. Se eu só comer todo dia, toda hora, e eu só beber água, matar a minha fome, matar a minha sede, isso é vida? Percebe então que a miséria pode ser também uma miséria cultural. Eu posso ter miséria, fome e sede biológicas, mas também fome e sede de cultura. É por isso que os movimentos culturais das periferias são tão importantes. Tem pessoas que falam, é baixa cultura. Não é baixa cultura, é cultura. É cultura de uma parcela da população que nunca teve acesso àquilo que chamam de alta cultura, entre aspas. Nós temos necessidades que vão além das necessidades biológicas. Comer e beber. Necessidades interpessoais, do afeto, de pertencer a um grupo. E necessidades culturais. Ainda nesse universo dos Titãs, nós temos aqui mais um trecho de uma música, a música chamada Comida. O que é que ela diz? Ó, bebida é água, comida é pasto. Bebida é água, comida é pasto. Ou seja, nós podemos viver como gado. O que é que o boi faz? Come e bebe até morrer. Come e bebe até morrer. E quanto mais come, mais bebe, mais inchado fica, mais próximo da morte ele fica. Mas aí os titãs perguntam, você tem sede de quê? Quais são as tuas necessidades, além da necessidade biológica? Você tem fome de quê? Aí eles completam com a reflexão. A gente não quer só comida. A gente quer comida, quer se alimentar. Mas a gente também quer comida, diversão e arte. Não queremos ser gado, animal. Nós queremos ser pessoas humanas. Ter acesso a tudo que o ser humano pode ter acesso. Trabalho, educação, saúde, lazer, diversão. A gente não quer só comida. A gente quer uma saída para qualquer parte. Fazer parte. Sair da situação em que eu estou para ser incluído na sociedade. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão e balé. Mais uma vez a questão da cultura. Ó. Balé. Quer ir ao teatro. Quer ter acesso à cultura. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. Você que está me assistindo, você é de Betânia do Piauí, você é de Guaribas, você é de São Francisco do Piauí, você tem fome de quê? Nós estamos no aula de projeto de vida. Vamos tirar o nome fome e vamos usar a palavra sonhos. Você tem sonhos de quê? O que é que você quer ser? Quer ser médico? Engenheiro? Assistente de contabilidade? Vendedor? Quais são os teus sonhos para além do beber e do comer? Qual o sentido que você quer dar à sua vida? Você quer, olha só, você quer você quer ser um médico para você ter uma vida de luxo, ter um carro do ano, viajar, ter dinheiro para gastar num restaurante caro, gastar comida numa grande festa, ir para a área VIP, para o camarote. Você quer ter um projeto de vida para você ser
um animal, as suas necessidades físicas, ou você quer dar um sentido para a tua vida? Não, eu quero ser médico porque isso dá um sentido para a minha vida. Eu vou salvar pessoas. Eu vou salvar vidas. Eu vou contribuir para um mundo melhor. Então, olha só. O teu foco deve ser contribuir para um mundo melhor. Claro que se isso vier acompanhado de dinheiro, melhor ainda, né? Você contribui para um mundo melhor e ainda ganha por isso. Aí você achou a felicidade. Seguindo adiante, turma. Culturas são diferentes. Falei com você, né? Riquezas são diferentes. Culturas são diferenças. E sabe por que as culturas são diferenças? Porque os seres humanos são diferentes. E se as culturas são diferenças e os seres humanos são diferentes, nós temos que falar em algo chamado, diversidade cultural. E aí é onde a nossa reflexão de fato começa. Porque quando eu falo em diversidade cultural, eu estou dizendo que tudo o que, aí eu não falo mais no singular, ser humano, eu falo no plural. Tudo que os seres humanos produzem é cultura. Tudo que os seres humanos produzem é cultura. Não importa a classe social, não importa a etnia, a raça, cor da pele, religião. Se mora numa área, abre aspas, nobre, fecha aspas, ou numa área pobre. Se mora na capital ou mora no interior. Se mora no centro da cidade ou mora numa periferia. Tudo que é produzido nesses espaços é cultura. As músicas, todas são músicas culturais. As danças, as roupas, acessórios, tudo é cultura, não importa de onde venha, tudo é cultura, querido aluno, querida aluna. É sobre isso que nossa aula vai abordar, a diversidade cultural. E para aceitarmos essa ideia de que há uma diversidade cultural, nós temos que ter um novo conceito sobre cultura. E agora o conceito é a cultura como um consenso. Gente, o que é um consenso? O consenso é quando nós chegamos a um acordo. Uma batalha judicial que foi resolvida de modo consensual. Chegou-se a um acordo. Então, conceito de cultura como consenso. Cultura é um sistema de atitudes, valores e significados compartilhados e as formas simbólicas em que se acham incorporados. Esse é o conceito apresentado por Peter Burke e uma equipe de antropólogos. A principal marca das culturas são as normas e as regras. Porque as normas e as regras são necessárias. Nós falamos muito em autonomia. O que é autonomia?
Autonomia é eu faço minha lei. Autonomia é isso. Auto, próprio, nomia, lei. Eu faço minha lei. Mas lembra do que eu falei no começo da aula? Se todo mundo fizer a sua própria lei, obedecer somente a sua própria lei e fizer o que der na telha, nós nos destruiremos. Então, em vez de autonomia, falamos de heteronomia. O outro me dá a lei. O outro é o quê? É o Estado. É o governo. É a cultura. A cultura que vai me ensinar como agir com minha liberdade. Aquela música do só para contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Fazer é ajustar a sua liberdade à liberdade da sua comunidade, não é? Então, a cultura como consenso, certo, é isso. Nós sabemos, então, que a cultura é um sistema de atitudes, valores, significados que são identificados e compartilhados e incorporados. E que uma marca da cultura muito interessante são as normas e as regras. Querido aluno, querida aluna, até a próxima aula. Não se esqueçam de acompanhar a segunda parte da nossa aula pelo portal do Canal Educação. Um abraço, tchau!